Eu acho que no primeiro momento foi meio difícil de acreditar. Assim, é uma coisa, pelo menos pra mim, o câncer sempre foi muito difícil de pensar nele ou imaginar que poderia acontecer com alguém próximo. Então, pra mim foi tipo um choque. Foi difícil de aceitar, mas ao mesmo tempo assim, não, tenho que aceitar, como que eu não vou aceitar? Tenho que ser forte, se eu não, né, tinha que transparecer, estar muito forte e estar apoiando a mamãe. Então era aquela coisa assim, esquece, foca e vamos ver o que a mamãe tá precisando nesse momento. Eu acho que foi muito, pra mim, foi esse baque ali. Acredito, porque o câncer é uma... O nome câncer, a palavra câncer é muito pesada. E fica tudo muito pesado. A doença é pesada, a energia em volta da gente é pesada. E se você não tiver uma fé muito grande, não tiver Deus, não acreditar que aquilo vai passar, não sei, não passa, porque fica assim, parece que a gente está cercado pelas trevas. Essa é a verdade, na minha opinião, Valesca. Sim. Eu acho que é um momento que, assim, a gente começa a se questionar de muitas coisas, né? E naquele momento, sim, que a gente ficou sabendo, então minha mãe estava com planos de ir pra visitar a minha irmã, que ela não via há muito tempo, com os meus sobrinhos. Minha irmã não, né? Nossa irmã. Minha mãe e minha irmã. A gente tem essa mania. É um possessivo ali, ó. Então ela tava, né, numa vibe muito boa. Também tinha a questão que estava perto do meu casamento. Não, perto do seu casamento já foi a cirurgia. Quando ela contou pra nós. Mas foi tudo na sequência. Foi em dezembro, no meu aniversário. E o casamento era em abril. É verdade, o casamento era em abril. Não, é porque eu amo aniversário. Eu faço aniversário no dia 13 de dezembro. Eu passo o mês comemorando, porque metade do mês é meu aniversário e metade do mês é Natal. E ela contou pra nós no começo de dezembro, lembra? Sim. Então, assim, foi tudo super pesado. Perder meu aniversário, o Natal e o casamento da Tatiana. E na verdade do casamento é porque a gente foi, né, a gente bolando todos os detalhes. Então eu fiz toda a parte de caixinha, minha mãe querendo fazer toda a parte dos jogos americanos, bordando o guardanapos. E aí naquele momento também foi difícil porque ela queria muito estar ali fazendo, só que ela não estava já conseguindo. Isso sim foi mais pra frente. E isso foi depois da cirurgia, que ela não tinha força. Acho que nem cabeça também, né? Só que ao mesmo tempo ela se cobrou demais disso, que ela queria ter feito tudo. E ficou tudo lindo de uma outra forma, mas acho que teve uma cobrança dela ali que ela queria ter feito e tudo bem. Mas ela estava envolvida em tudo, que acho que isso que é o mais importante, assim, o final menos. Aí acho que a gente ficou sabendo, mamãe contou pra gente junto. Mamãe contou pra gente juntos. Aí foi, acho que um baque geral, ninguém esperava. Assim, por mais a gente não estava esperando. Porque a mamãe sempre foi muito forte. Ela sempre foi, tipo, uma fortaleza. Não vou falar o meu Porto Seguro, o nosso Porto Seguro. Então, pensar que ela pudesse desabar e que alguma coisa pudesse acontecer com ela foi muito pesado para nós. De imaginar que alguma coisa pudesse acontecer era, assim, muito ruim. Sabe, em algum momento pensei, óbvio que pensei. Mas era tentando assim, não, vamos ser positivo. Acho que aí nesse caso a história se inverte um pouco, né? Sempre os pais estão ali para apoiar a gente, tá forte quando a gente quer desabar. Então a gente sabia que ali a gente tinha que estar forte, a gente não podia desabar. Não podia desabar de jeito nenhum. Nós não podíamos desabar. Não. E se ela visse a gente desabando, aí a casa ia cair. Não podia. Que eu também acho. Onde ela passou o Natal? Lá? Não me lembro desse Natal. Passou e nós lá. fizemos o quê? Nós ficamos juntas? Não me lembro. Acho que cada uma ficou na sua casa, depressiva, talvez. Voltou. Já foi pra cirurgia em janeiro. Foi pra cirurgia em janeiro. E eu acho que assim, até um pouco antes de falar da cirurgia, eu acho que se a gente pensar no dia que então bateu, né, ficou sabendo, a minha mãe negou sempre muito. No começo, ela, assim, pra ela não queria acreditar que aquilo estava acontecendo com ela. Até que pra marcar a consulta, quando a gente foi no ginecologista, que ele falou, não, tem que marcar pra amanhã, a gente falou, mãe, nem pensar. Tipo, não é assim, né? Com a gente você não deixaria a gente, primeiro o médico que falou alguma coisa, vai operar, pronto, e acabou. E aí, nesse momento, eu lembrei muito da AC Camargo. Que pra mim, você fala de câncer, você fala de AC Camargo. Independente de Einstein, Sírio, eu acho que, pra mim, referência, câncer é AC Camargo. E aí eu falei, mãe, a gente vai marcar uma consulta lá. E ela, imagina, não vou. Bom,
a gente vai marcar e você vai, né? Só que também, ao mesmo tempo, a gente sabe que é muito difícil marcar consulta lá. Você não acha de um dia para a noite. Eu tinha uma amiga minha que o pai tinha passado, né, por algo muito parecido. E ela conhecia alguns nomes dentro do ACE e ela falou, não, marca com essa pessoa. Eu peguei e liguei, não tinha com essa pessoa, mas tinha acabado de haver uma desistência com o Dr. Henrique Matuan pro dia seguinte. Eu falei, não, é ele, não importa. Qualquer médico que seja de lá, acho que já vai ser muito bom. E acho que eu falei com você, né? Falei, ó, marquei, mamãe vai ter que ir. E é amanhã, não tem muita escolha, não dá pra gente escolher o dia e a hora que a gente quer. E aí a gente foi. E assim... Nossa, e o Dr. Henrique é um anjo, né? É. Ele passa uma paz, assim, que ele fala, não... Ele vai viajar, tá louca, né? Tipo, ele não vai... sabe da gravidade da doença, óbvio, porque ele vive isso, ele respira isso. Ele sabe do peso da palavra, porque, de novo, essa palavra é muito pesada, né? Ele sabe do peso da palavra e ele passou uma paz pra nós, uma tranquilidade. Como se fosse algo comum, né? Tipo, normal, tá tudo bem, vocês vão sair dessa com fé, vai dar tudo certo. É grave, é grave. Demora a cirurgia, doutor Henrique, demora. Mas tá tudo certo. E a gente teve um pouco mais de coragem com esse anjo. Acho que ele passou um pouco... Pouco não, ele passou muita tranquilidade pra gente, muita segurança, que eu acho que é o que a gente precisa muito nesse momento, é você ter segurança e pessoas queridas, com empatia, que estão te apoiando ali, porque não é fácil mesmo. E aí acho que com ele foi, assim, caiu o dia certo, tudo certo, e é o que a Valesca falou, ele é demais, assim. Acho que ele vai sempre ser um anjo na nossa vida ali, tanto que de vez em quando sai algum exame da minha mãe, até nesse ano, a gente ficou meio assim com alguma coisa, eu já liguei pra ele, falei, doutor, nem conto pra minha mãe que eu tô te ligando, mas o que você acha? Ele falou, imagina, nem se preocupa, não pode ser nada. Tipo, nesse aspecto, não, acabei de ver o exame dela faz pouco tempo, não é. Então ele sempre foi muito receptivo, que fala, quando a gente sempre precisou ligar pra ele. Querido, aberto, né? Não é aquele médico que sei lá e não posso atender, não posso falar. E imagina que se ele é assim com a mamãe, ele é assim com todo mundo. Então, todo mundo que tiver oportunidade é uma palavra que não tem nada a ver, né? Corta isso! Todo mundo que precisa se tiver que falar com ele, vai ser uma boa e com ele. Exatamente, Justo. se tiver que falar com alguém, que seja com ele, porque ele é espetacular, ele é um anjo. Aliás, nós tivemos alguns anjos nesse caminho, né, Tati? E eu acho que assim, que foi muito... aí se a gente pensar de tudo, então chegou o dia da cirurgia, foram, sei lá, 11 horas... Quase 12 horas de cirurgia. Que assim, a gente olhava no relógio e nada acontecia, tipo, e aí, né? O que tá acontecendo? Tá tudo bem? Não tá? Porque esse tempo todo... E muito curioso que assim, tirando até hoje, a gente nunca tinha tocado no assunto, né? Nunca. Mesmo que ficou um tabu entre nós. Acho que assim... Não, e a gente conversa tudo, a gente se fala 3, 4 vezes, 5 vezes por dia, que seja o WhatsApp, que seja o telefone, e nunca nós tivemos essa conversa. Pra mim, acho que é aquilo, né? É uma página do livro virada, o livro fechado Fechou, e guardou. Tchau, guardou. Deixa no canto ali. Ou, sei lá, tacamos fogo nele. Não sei, pra nunca mais abrir. Foi pra fogueira, sei lá. Nunca a gente conversou sobre isso. Tanto que ontem, eu falei assim, deixa eu fazer recapitular. Comecei a conversar com o Márcio. Você sabe como que o Márcio é, né? Aí eu falei, Márcio, eu tive 2 piores momentos na história da mamãe. Aí ele ficou me olhando. Eu falei, talvez 3, mas acho que o primeiro foi apagado pelos 2 últimos. Aí ele só olhou pra mim e falou assim, a gente nunca conversou sobre esse assunto? Eu falei, é verdade, nunca conversei com a Tatiana sobre esse assunto. Então... Aí agora a gente teve que conversar, né? Tocar no assunto, que acho que até a gente aceitou, achou isso muito bacana, esse projeto, pensando no próximo, né? Porque se dependesse da gente... Eu não voltaria no assunto, tá tudo bem, passou, já tá tudo certo. Você falou, o livro fechou, foi pra gaveta, pegou fogo, não sei, mas vira a página. Mas aí pensando em ajudar, em ajudar, passar tudo isso para outras pessoas. A gente falou, não, vamos nessa, até porque... Porque, assim, a família, e eu não tô falando só família de sangue, porque às vezes tem pessoas que não têm família de sangue, então são amigos, são funcionários, então... A família, nesse sentido de família, uma coisa enorme, sem ser sangue, é muito importante. Sim.
É fundamental para a pessoa que está com câncer ter essa família em volta. E aí, assim, um dos piores momentos, assim, para mim tiveram 2 momentos muito ruins. Que coincidentemente... Fala então do primeiro, que depois a gente fala dos nossos segundos, que foi igual, na verdade. Coincidentemente, nossa, a gente foi falar isso hoje, 7 anos depois, porque a cirurgia foi em janeiro de 16, a gente está em fevereiro de 23. 7 anos depois nós descobrimos que os piores momentos que nós vivemos, cada uma dentro da sua concha, porque cada uma dentro da sua concha, os piores momentos foram iguais. Os 2 de maior importância foram iguais e o outro, tipo, o terceiro pior momento, só que na verdade por ordem cronológica foi o primeiro. Então depois daquelas 11 horas lá, 12 horas que seja, sem fim, terminou a cirurgia e aí o doutor Henrique falou, não, agora vocês podem vê-la. Ela tava na UTI, tanto que quando ele fala, ela foi pra UTI, primeiro quando ele fala assim, terminou e foi pra UTI, a gente já, tipo, por que UTI, né? Por que ela não vai pro quarto? A sala de recuperação e depois o quarto. Tipo, e não sei, eu penso muito, UTI é grave, né? Você vai pra UTI, você não vai lá pra descansar. Aí ele falou, não, ela tá indo pra UTI, mais por uma questão da idade dela, e o cuidado maior que ela vai ter uma observação ali, exclusiva ali pra ela, então esse é o motivo. Mas mesmo assim, a gente fala, será? E aí, assim, na hora que eu entrei, que eu olhei pra ela, assim, se eu fecho o olho, eu lembro da cena. Nossa, eu lembro dessa cena também. Nossa, eu lembro muito dessa cena. Foi péssima essa cena. Foi a pior, assim, ela tava muito inchada, ela tinha um negócio no nariz, que aí eu olhei, aí naquele momento eu falei, gente, não consigo. Aí eu saí da sala, porque por mais que ela não tava 100% acordada, ela, talvez nem se eu chorasse ali, ela não ia ver. Mas eu falei, não, também não queria chorar na frente dela. Mas ela era tão inchada que ela não tinha pescoço. O pescoço grudava com o negócio do nariz, que grudava com o rosto. E daí já vinha aqui o peito. Lembra das mãos? As mãos dela eram patas... Gente, patas de elefante. Nossa! Não, foi uma cena muito forte. Foi uma cena forte. Ontem eu fechei o olho e lembrei dessa cena. Tanto que assim, eu entrei, aí eu saí. Aí você fala, não, para, né, meu? Tipo, se recomponha, volta pro seu corpo. Tatiana se controla, volta pro seu corpo e entra. E aí entrei, mas, assim, foi tenso. Foi tenso. Tive que me segurar bem ali. Mas aí depois também foi... Ela, né, e ele até falou, que aí a gente perguntou, mas por que ela tá tão inchada? Por que ela tá dessa forma? Ele falou, não, foi muito tempo de cirurgia, então tem anestesia. Tinha um porquê, né? Aqueles linfonódulos, sei lá o que tirou e incha a pessoa. Não sei, foi horrível. Eu nunca imaginei que uma pessoa... Às vezes a gente fica inchada, aí você come uma coisa a mais, você bebe um champanhe, você fica inchada, a aliança não sai, mas aquilo não era um inchaço. Aquilo era... Ela tava disforme. Mas aí passaram esses dias, assim, ela foi pro quarto. Aí o Wilsinho veio, lembre? E quando o Wilsinho veio, a gente falou pra ele, o Wilsinho não se assusta. Verdade. Lembra que nós falamos isso pra ele? A gente já preparou, né? Assim, pra ele não ter também um baque ali. O Wilsinho é um super amigo da mamãe, ele mora no Rio de Janeiro. E na hora que ele soube de tudo, ele queria vir pra cirurgia. E aí nós falamos, não pode, porque ninguém pode entrar na sala nem nada. Mas o Wilsinho veio, sei lá, 2, 3 dias depois, eu não me lembro. E aí eu e a Tati falamos pra ele, olha... Eu acho que no mesmo dia, ou no dia seguinte, porque ele entrou lá ainda tarde. Ela tava super inchada. Então ele veio no dia seguinte, mas nós fizemos tipo um briefing, o Wilsinho, calma, que talvez você se assuste. Se prepara. E a gente nunca conversou com ele sobre isso também. Aliás, a gente nunca conversou sobre isso. Não existiu essa conversa com ninguém. E aí, assim, o doutor Henrique sempre briefou muita gente, tudo que ia acontecer, né? Então, queda de cabelo, dores na perna, o formigamento, cansaço. Então, tudo, teoricamente, a gente estava preparado. Mas a cada vez que acontecia, era como se a gente não soubesse que aquilo ia acontecer. Não quisesse aceitar que aquilo estava acontecendo com ela. Justo. Que foi o nosso pior momento, que foi o mesmo. A primeira coisa que... Lembra que a gente estava na consulta e aí nós falamos pro doutor Henrique, doutor Henrique, será que o cabelo dela vai cair? Sim. E aí o doutor Henrique falou, o cabelo vai cair,
E quando começar a cair, vocês já cortem. Não fica naquela coisa de, o cabelo tá caindo. E a pessoa fica vivendo aquilo dos pedaços de cabelo e tal. Já corta. Ele foi bem claro nisso, você lembra? Ele falou muito disso, mas a mamãe sempre falou, cara, eu não vou ficar martirizando ali, vendo o cabelo. Não, eu vou querer já raspar e pronto, e vida que segue. E vida que segue. Isso ela sempre deixou muito claro. Eu não vou ficar acordando e vendo meus cabelos. Cabelo. E aí até parecia que ela tava muito segura com isso. Mas aí chega-se o dia, ela parecia né? segura em tudo. Na verdade, eu acho até que ela tava fingindo que estava segura. Ou até segura. Porque ela sabia que ela sabe que ela é o nosso porto seguro. Então ela não podia desabar. Porque se ela desabasse, a gente desabava. Mal sabe ela que a gente super desabou. Nunca na frente. Nunca. E aliás, nem eu na sua frente, nem você na minha. Não. Aliás, na frente de ninguém. Eu ia sozinha pro meu banheiro chorar. É que acho que a gente pensa, né? Pra que mostrar pro outro? Já não tá fácil. Se não tá fácil pra mim, não tá fácil pra ninguém. Então, assim, pra que eu vou ficar também mostrando? Ou... que aí ia sentar todo mundo junto, chorar e... E nada aconteceu. Aí, é claro que aconteceu, né? O cabelo começou a cair. E acho que no primeiro dia, né, que já caiu, ela já falou com a gente. Não, para, faz uma pausa, volta um capítulo pra trás. Aí a mamãe tava em casa e ela nunca chorou. A gente nunca viu a mamãe chorar. Não. Ela nunca chorou. E por um acaso era a semana da minha casa. Ela ficava uma semana uma químio com a Tati, uma semana uma químio comigo. Eu não me lembro o prazo de tempo, se era uma semana, um mês, isso também não importa. Ela estava na minha casa e o meu marido passou pro nosso quarto e falou assim pra mim, a sua mãe tá chorando. Aí eu olhei pra ele e falei, imagina, claro que minha mãe não tá chorando. Se eu ouvir algum barulho lá, ela não tá chorando, a minha mãe não chora. Aí ele falou, sua mãe está chorando. Aí eu levantei, fui até a porta do quarto, ela tava com a porta encostada e a porta do banheiro fechada. E aí eu ouvi ela chorando. Aí eu, mãe, aí ela, oi, sei lá, não me lembro do jeito que ela respondeu. Falei, tudo bem, posso entrar? E nem esperei ela responder, entrei. E quando eu entrei, assim, ela tinha um chumaço de cabelo na mão, a pia tinha os cabelos, aí o vaso tinha cabelos, o chão tinha cabelo. Foi uma cena... Nossa, eu fiquei arrepiada de me lembrar dessa cena. Foi uma cena horrível. E ela tava chorando. Ela tava com os olhos cheios de lágrimas e ela falou, meu cabelo tá caindo. E a gente tá chorando hoje, 7 anos depois, porque eu não podia chorar naquele momento. E aí eu falei, mãe, tudo bem, a gente sabia que o cabelo ia cair. Fica tranquila. Vamos ligar pra Cris. A Cris é a nossa cabeleireira. Outro anjo na nossa vida. Falei, vamos ligar pra Cris. A Cris já sabia de todo esse processo da mamãe. E a Cris resolve isso amanhã, fica tranquila, vamos dormir. E, só que era assim, era um vamos dormir, fica tranquila. Quero sair daqui, né? Eu quero sair daqui, eu não quero ficar nesse banheiro, eu não quero falar com ela, eu não quero falar sobre isso. Eu falei, mãe, vai deitar. Daí, tipo, eu fui com ela até o quarto, eu falei, mãe, deita, dorme bem, fica com Deus. Amanhã de manhã, eu falei, olha, eu já vou ligar pra Tati. E amanhã de manhã a gente vai na Cris, tá tudo certo. A gente sabia que isso ia acontecer. Aí eu dei um beijinho, boa noite e tal. Fui pro meu quarto, eu entrei no meu quarto. Acho que já saí do quarto dela chorando. Eu entrei no meu quarto, abracei meu marido, eu chorava, eu soluçava, porque eu falava pra ele, falei, o cabelo da mamãe tá caindo, a mamãe vai ficar careca. E o cabelo dela tá caindo, e nossa, e como é que ela vai viver sem cabelo? E se você parar pra pensar diante de tudo o que é o câncer hoje, claro, é fácil a gente falar, porque nós já passamos, e a mamãe tá aí, linda, leve, saudável, falando de Jesus para todo mundo, que aliás, assim, isso é muito claro, que Deus tinha um propósito muito grande na vida da mamãe, que ela não ia morrer naquele momento, porque ela saiu daquele hospital. Até uma cena engraçada, uma coisa engraçada, não sei se você vai lembrar. Eu chegava todo dia no hospital e ela já ouvia meu tec-tec do meu sapato. Ela falava assim para as enfermeiras, ai, a minha filha pastora tá chegando. Porque eu chegava e falava, mãe, vamos ler uma palavra da Bíblia. E aí a gente pegava e lia e tal. Ou às vezes a enfermeira, acho que elas será que elas acreditaram que eu era pastora? Capaz. Porque eu falava, meninas, vamos ler uma palavra. Mãe, vamos falar uma palavra, tal.
tal, né? Depois pegava minha Bíblia e ia embora. Acho que até hoje elas pensam agora, pastora, tudo bem. Mas esse foi o grande, eu tenho certeza que foi o grande propósito de Deus na vida da mamãe. Que ela fosse falar de Jesus Cristo para todas as pessoas, para as jovens, principalmente para as jovens. Ela tem um trabalho na igreja que, gente, os jovens querem ficar com a mamãe. Eu não me lembro da minha época de juventude de querer ficar com uma senhora conversando. De cabelinho branco. Não, então, esse é o propósito na vida da mamãe. Deus salvou a mamãe para ela levar a palavra dele para todo mundo, sim. Porque é incrível a mudança dela. Ela sempre foi muito religiosa, a gente sempre teve uma educação muito católica e tal, mas depois que a mamãe conheceu Jesus Cristo, a vida dela mudou. E foi por isso que ela foi salva, Tati.